versículo de 6 a 9, nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa palavra, hoje, logo quando eu despertei pela manhã, ela me veio ao encontro, e tem várias referências bíblicas. Em Tiago, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25, Lucas, capítulo 12, Filipenses. E assim vem várias referências bíblicas deste mesmo tema, dessas mesmas passagens que lemos aqui. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com a nossa posição e nossa situação social. Nossa condição, aonde estamos. Queremos ser referenciados, queremos ter o nosso espaço garantido. E a gente espera receber algum tipo de reconhecimento pelo que nós fazemos, socialmente falando. Acontece com você isso ou não? Isso é coisa normal, não é pecado não, irmãos. Somos da carne, vivemos assim. Fazemos quer ver um exemplo? Uma cortesia no trânsito, quem dirige aí. O cara jogou seta, você parou, deixou ele passar. A conversão, né? Esquerda, direita, não importa. Invadiu sua faixa ali. Quando você jogar seta, o que você espera? Que alguém te dê o espaço. É assim ou não é, irmãos? Natural. Quando você dá um bom dia para alguém, o que você espera receber? Um bom dia. Quando você liga para alguém, para lembrar, felicitando o aniversário, o que você espera no dia do seu aniversário? Que alguém te ligue, não seja nem seja essa pessoa, alguém te ligue. É assim a nossa vida humana. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Pedro aqui, ele nos traz uma mensagem, nesse versículo que acabamos de ler, que nós temos que humilhar para quem? Debaixo da potente mão de Deus. Pois somente nele teremos exaltação. Não adianta, irmãos, você se humilhar perante o homem. Não adianta, irmão, você se humilhar perante ao seu patrão, perante ao seu cliente na loja, porque ele vai fazer questão de te exaltar ou não, se para ele for bom. Se para ele não for bom, ele vai continuar pisando em você, e você vai continuar rastejando. Mas eu quero te dizer uma coisa: se humilhe perante aquele que vai te honrar, se humilhe para aquele que ele vai te exaltar, se humilhe perante aquele que poderá carregar sobre si as tuas necessidades, e esse único que pode fazer isso é Deus, irmãos. Mas ninguém pode. Seu esposo não pode, sua esposa não pode, sua mãe não pode, seu pai não pode, ninguém pode, somente Deus. Sabe por quê? Porque é na glória que nós vamos ter o encontro face a face com Ele. Porque para esse que hoje você está se humilhando, está se rebaixando, você provavelmente não vai encontrar com Ele na glória. Porque Ele está querendo exaltar sobre você. Ele não está sendo humilde, te tratando como deveria tratar. Que eu tenho que amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então, se eu estou humilhando o próximo, eu estou humilhando a quem? A mim mesmo. Então, Pedro nos traz essa mensagem, para que somente em Deus nós iríamos ter o nosso verdadeiro reconhecimento. E para nós sermos reconhecidos por Deus, família, culto da família, né? Pais, mães, vós, bisavós aqui em nosso meio, precisamos obedecer a Deus com humildade. Sabe por quê, meus amados irmãos e irmãs? Porque se nós nos humilharmos perante as circunstâncias,
perante as nossas dificuldades, perante nossas necessidades, nós não teremos honra. Somente Deus vai nos honrar. Sabe por quê? Porque é Ele que faz as circunstâncias. Não é a circunstância que domina sobre nós. Amém? E Deus já nos deu muito mais do que nós possamos ter condição de pagar. Você sabia disso, irmãos? O que Deus nos deu? Seu Filho, unigênito, amado, querido, amor eterno, para nos livrar do pecado. Ele entregou o bem mais precioso que um pai possa ter, que é um filho, para nos livrar do nosso pecado. Imaculado, perfeito, sem pecado, recebeu sobre si as chagas de todo o pecado da humanidade, que inclui eu e inclui você. Amém, irmãos? Então Deus nos deu o teu Filho unigênito, seu amor eterno. E a promessa também que Deus nos deu de estar o quê? Sempre ao nosso lado. Aconteça o que acontecer. É a promessa de Deus. Suportar sozinho suas preocupações, suas dúvidas, suas tensões, suas lutas diárias. Sabe o que mostra, irmãos? Que você não confia em Deus. Falamos isso hoje na escola bíblica dominical. Nós temos o dever de sermos humildes ao ponto de reconhecer que quando a gente entrega para o Deus Todo-Poderoso as nossas aflições, nós temos que descansar no Senhor, irmãos. E aqui o exemplo que eu dei foi o quê? A gente vai lá, cava o buraco, enterra nossas preocupações, enterra os nossos problemas, as nossas lutas, tampa, fala, Senhor, está contigo. Passa um pouquinho, isso aqui que eu estou fazendo, cavando o buraco de novo e pegando para mim aquele problema. Quem entendeu o que eu estou falando aí, irmãos? Irmãos, entrega no Senhor. É preciso humildade para reconhecer que Deus se importa com você. Não pense que as batalhas causadas pelo nosso pecado, pelo meu, pelo seu pecado, e as insensatez, não seja uma questão com a qual Deus não preocupa. Deus, Ele se preocupa sim com você, irmãos. Quando Ele não consegue te livrar daquela luta, Ele luta contigo. Mas o maior propósito dEle, Ele já te deu. Sabe qual foi o maior propósito de Deus? Te deu a vida eterna, irmãos. Ele te derramou isso, irmãos, quando deu o seu Filho para te salvar. E a gente está perdendo essa vida eterna a cada dia. Cada momento que a gente não consegue nos livrar, nós não conseguimos nos libertar, a gente está perdendo essa bênção, irmãos. Não deixeis, irmãos, isso tomar conta do vosso coração. Ao voltar a Deus, com arrependimento verdadeiro no coração, irmãos, quando a gente tem um coração aquebrantado, quando a gente se humilha nos pés do Senhor, você acha que Deus não continua sendo Deus, não, irmãos? Deus também se aquebranta. Salmo 40, o que Deus faz lá no Salmo 40? Clama lá, inclina teus ouvidos, não é isso? Vamos ler lá o verso primeiro? Vou deixar aqui marcado, Salmo 40, 45, 40 lá. Esperei com paciência no Senhor, e Ele o quê? Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não sou eu que estou dizendo isso não, irmãos. É a palavra do Senhor. Ele ouvirá o seu clamor quando você o quê? Se arrepender, aquebrantar seu coração, se humilhar perante Ele, irmãos.
Não deixeis a sua soberba ser maior do que a sua graça, irmãos. Não deixeis, irmãos, que o mundo continue te enganando, que você já é um perdedor, que você é um fraco, que você não vai vencer, que você não vai ser... Para com isso, irmãos. O que o mundo está fazendo com você é exatamente o quê? Querendo te colocar como os outros lá fora. Ei, vou te lembrar pela segunda vez. De manhã eu lembrei isso, vou lembrar aqui de novo. Você foi separado para cultuar e louvar a Deus. Você não está lá fora. Você não está lá no mundo. Você vive lá. Você passa por lá. Mas você é do céu. Você não é igual a todo mundo. Você é separado, escolhido. Quando você se prontificou ao Senhor, levantou sua mão e aceitou Ele como seu único, suficiente Salvador, você acabou de ser o quê? Separado. Tudo que você fez, Deus já pagou, irmãos. Não tem nada mais. Ah, mas eu bebia, eu fumava, eu prostituía, eu roubava, eu enganava. Pronto, está tudo aonde? No passado. Uma vez que você se comprometeu com o Senhor, como seu único, suficiente Salvador, como Redentor do presente, do momento, acabou, irmãos, as algemas caíram, você foi salvo, você foi libertado, a cadeia está aberta, irmãos, a porta está aberta, saia dessa cela, para de ver o sol nascer quadrado, o sol é redondo, irmãos, liberte-se, busque a presença do Senhor, família. Levante um altar na sua casa. Congregue com o Senhor junto com sua família na sua casa. E você continuará levando salvação para o seu lar. E a salvação da sua casa contagiará o seu vizinho da esquerda, contagiará o seu vizinho da direita, contagiará os seus parentes que às vezes vão na sua casa, porque é o seu exemplo que vai ser seguido, irmãos. Não é o que você fala, é o que você faz. O que foi dito aqui no culto de quarta-feira? Obrigado, juniores. Devemos colocar nos umbrais das nossas portas o que, irmãos? A palavra do Senhor. Monta o seu varal de versículo lá na sua sala. Lá no painel da televisão, ó, vai pregando lá o varal de versículo. Na porta do banheiro. No espelho lá onde vai escovar dente. É assim que a gente vai vencer. Lá na porta da Maracuzinha, que lá pegar o prato para pôr comida, prega lá na porta um versículo. Faz essa experiência. Você vai ver a diferença, irmãos. Você verá a diferença. Porque a palavra de Deus é como uma espada. Como é que está lá em Romanos 12 mesmo? Está aqui na contracapa, né? Esse versículo chave, não está? A palavra do Almeida sempre traz esse versículo como referência. Hebreus, né? 4:12, né? Falei Romanos, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, irmãos. Essa é a palavra que você tem, e que às vezes chega do culto na sua casa, e ela fica lá sobre a sua estante, e só é pega, né, que é o correto português, no próximo culto da igreja. Não faça isso, irmãos. Não despreze o que Deus preparou para você como herança. O manual da vida. Lançar as ansiedades sobre Deus só precisa de uma coisa: a ação. Quem entendeu? Só precisa de ação. Só precisa de agir. Seja protagonista da sua vida. Seja o ator principal da sua vida. Continuarei orando por você sim, mas ore você. Busque você do Senhor. Interceda sobre o seu lar.
lavando sua roupa, fazendo sua comida, passando a roupa dos seus filhos, varrendo a casa, lá no seu trabalho. Profetize Deus e bênção, irmãos. Você é o protagonista da sua vida, não sou eu. Não é o Zé Batista, meu segundo aqui presbítero. Não é o presbítero Mão Gilmar, não é o presbítero, é você. Você é o protagonista da sua família. Eu fico maravilhado. Vou ter que mudar esse papel, Sara. Esse papel já está pequeno. O papel de hoje, esse pedido de oração, se eu achar ele fácil aqui, ele preencheu quase os dois lados, né, irmão Zé? Ele está aqui, ó. Olha aí. Olha só, irmãos. Eu me alegro com isso. Eu não entristeço, não. A chuva, glória a Deus. Sabe por que eu me alegro com isso? Você está permitindo publicamente que Deus age em sua causa. Você está declarando com a sua boca: Deus, haja na minha família. Deus, haja no meu vizinho. Deus, haja no meu trabalho. Deus, haja no meu filho. Você está declarando isso. Seja protagonista da sua vida, meu irmão. Profetize isso sim aos quatro ventos da terra. Você é profeta do Senhor. Lance suas ansiedades sobre Deus. É ação. É você falar: Senhor, essa batalha não é minha, é sua. Senhor, eis que aqui me coloca a seu dispor, como um soldado, como um guerreiro. Mas é o Senhor que dirá o que eu vou fazer, e aí farei. É o Senhor que falar: para a esquerda, irei para a esquerda, minha esquerda, né? Para a direita, irei para a minha direita. Mas tem essa comunhão com o Senhor, irmãos. Os passivos sofrem mais. Porque para dar um passo, pede orientação. Não consegui. O que é que eu faço? Não, tem coisa que é você que vai fazer. Não vai ser Deus, não. Você bater a cabeça, vai sofrer com a solução na sua mão, irmãos. Porque você não foi capaz de fazer a sua ação. Haja, movimente, não se acovarde. Você precisa crescer. Coloquei aqui: não terceirize a sua oração. Quando você terceirizar a sua oração, você está terceirizando a sua bênção. Quando você pede para outro orar, você está deixando de ganhar a sua bênção, irmãos. Busque você. Recebi esses dias uma imagem na internet. Acho que muita gente recebeu. Esse WhatsApp anda rápido demais, né? O cara cavou lá caçando diamante e desistiu. Aí o outro cavou do lado dele, no mesmo nível dele. Só que ele cavou mais um pouquinho e achou o diamante. O outro desistiu do lado da benção. Ele não foi protagonista de si mesmo. Ele seguiu só uma ordem. Não seja assim, irmãos. Não olhe, irmãos, o tamanho dos seus problemas. Mas olhe sim, né, o tamanho de quem? Do nosso Deus. Enquanto você estiver olhando o seu problema, mas não vai, não congrega, não quer nada. Não, é Deus. Deus, eis que estou aqui, a luta. Estou vigiando, estou fazendo. Age com providência, Senhor. Faça, meu Pai, o que for melhor. Não deixais eu fazer nada diferente. Pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, irmãos. Não se submeta às circunstâncias que você está vivendo hoje. Mas sim, submeta-se ao Senhor, que Ele controla as circunstâncias. Ele é o controlador de tudo, irmãos. O que Satanás, lá na reunião com os anjos, lá falou com o Senhor? Lá em Jó
O que aconteceu? Satanás adentrou na reunião lá, não foi? Convocação dos anjos. E Deus falou assim: e aí, Satanás? Por onde tu andas? O que Satanás falou? A rodear o mundo, né? Vou falar nas minhas palavras aqui para não voltar na Bíblia ali. Aí o que Deus falou para ele? Vistes o meu servo Jó, homem reto. E assim foi elencando as qualidades de Jó. Ei, você tem sido Jó? Ou você tem se comportado como a esposa de Jó? Reflita, irmãos. Deus controla as circunstâncias. Foi lá e permitiu Satanás o quê? Colocar a mão em todas as coisas de Jó. Só não tocaste na sua vida. Permissão de Deus. Às vezes a luta que você está enfrentando é permissão de Deus. Às vezes o problema que você está passando é permissão de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Mas você continua repetindo a mesma coisa. Repetindo a mesma coisa. Ei, é necessário você parar e pedir a orientação de Deus. Senhor, o que eu faço? Se humilhe perante Ele. Busque fazer o que Ele quer que você faça. Já viram aquele postzinho também lá dos Elias lá? E deixou lá os adoradores de Baal, né? Eles ficaram rodando em círculo, né? Aí tem um postzinho que fala isso, né? Se você continua fazendo a mesma coisa, como é que você quer ter resultado diferente? O lugar que eles caminhavam até afundou do chão. Eles caminhavam no mesmo lugar, em círculo lá cantando. Baal, Baal, oh Baal, consome o holocausto, Baal. E Elias falou assim, fala mais alto. A ver se seu Deus está dormindo. Ei, meu irmão, o Deus que você serve não dorme. Tem uma janela de ilustração aqui, irmãos. Satanás. Satanás, ele age muito parecido com aqueles leões lá na savana, na África lá, ó. Tá passando lá um rebanho, né? Um bando, não sei, o coletivo lá dos Inus lá, né? Aquele, parece um viado gaia nosso aqui, né? Os leões atacam os mais fortes ou os mais fracos, irmãos? Os sadios ou os doentes? Os que andam depressa ou que andam devagar? Quem entendeu aí? Devemos, irmãos, ter muito cuidado com Satanás. Quando a gente, principalmente, a gente está sofrendo perseguições. Sabe por quê? Quando a gente está sendo perseguido, a gente fica fraco. A gente baixa a guarda. A gente deixa de vigiar. A gente adoece. A gente fica febril. A gente fica fraco, fica mole. E aí Satanás entra com tudo em nossa vida, irmãos. Quando a gente sentir assim, ficar vulneráveis, o que a gente precisa fazer? Lembrar lá de Efésios 6:11. O que eu tenho que fazer lá em Efésios 6:11? Revestir-vos o quê? De toda a armadura de Deus. Eu falei só do capacete? Eu falei só da espada? Eu falei só do cinto? Só do calçado? Da couraça? Eu falei de quê? Toda a armadura. Sabe por quê, irmãos? Você não sabe qual das partes da armadura Deus vai usar em você. Se você ir para a guerra só com a espada, com a couraça, com as sandálias, com o cinto, com o escudo, com a espada, mas não pôr o capacete, tomou uma pedrada igual Golias, caiu para o chão, morreu. E ele estava com o capacete, hein? Só que tinha um buraquinho, né? O tamanho da pedra de Davi, olha que benção. Deus foi lá e falou, não vigiou todas as partes, te derrubo, né? Meu irmão, minha irmã, não saia da presença.
porque nós lutamos contra principados e potestades. Só vamos resistir a essas astutas ciladas do maligno se nós tivermos a humildade e a dependência de quê? De Deus em nossa vida, irmãos. Somente quando Deus estiver sob o domínio da nossa vida que nós vamos o quê? Ser protegidos. Em vão vigiam, se não, como é que é o resto do versículo mesmo? Se o Senhor não tiver, acha para mim, me socorre aí. Cadê a irmã Shirley? Em vão vigia a sentinela. Cadê minha retaguarda aí? Senhora? Se o Senhor não guardar a... Glória a Deus, irmã. Em vão vigia. Se o Senhor não estiver nos negócios, irmãos. Pode estar com segurança, vigilância. Pode estar o que for. Vai vir um abençoado lá e vai invadir sua propriedade. E também, irmãos, se nós não estivermos usando as armaduras que Deus nos proporcionou, e o Espírito Santo não habitar em nós, não prosperaremos. Tiago 4:7, o que fala para nós? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Guardem isso no coração, irmãos. Quer um conselho? Escreve um bilhetinho, prega lá no seu espelho esse versículo. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Obedeça a Deus. Sirva a Ele. Esteja com Ele todo o tempo. Que o diabo vai o quê? Fugir da tua presença. Embora Deus e Satanás estejam todo o tempo confrontando, não espera o fim da história não, irmãos. O fim da batalha para ver quem vai ganhar, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala lá em Apocalipse 12, versículo 10 a 12. Para mim aí, é culto da família, mas também é ensino da palavra. Fala o quê? Que Deus já derrotou Satanás. Então, meu irmão, você já é vitorioso no nome de Jesus. Apocalipse 12, versículo 10 a 12. O que fala aqui, ó? Pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas. Até o 10, 12, né? Eu estou lendo ao contrário, do 12 seguinte, é o contrário. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do vosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém? Pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais, mais do que na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, irmãos, sejamos atentos à palavra, porque quando termos a volta de Jesus, né, a segunda vinda de Jesus na terra, Satanás e todos os seus seguidores serão eliminados para sempre. Olha lá, Apocalipse 20, traz essa mensagem para nós, ó.
Apocalipse 20, versículo 10 a 15, ele traz exatamente isso para nós, que o diabo que os enxergava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? E o 15 fecha assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, lute para que você permaneça salvo, permaneça com o seu nome escrito no livro da vida, pois este sim é o registro que Deus tem sobre você e seu testemunho. Amém? Satanás está na terra, ao nosso derredor, buscando o que, irmãos, em nós? Brechas, oportunidades, percalços, descuidos, para adentrar com toda a ira em nossa vida, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, seja em nossa família, seja em que área for. Então, estejai-vos atentos, né? Pois, com o poder do Espírito Santo, nós podemos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Amém, irmãos? Que o Senhor possa permanecer em nossa vida, não somente hoje, mas todo sempre, nos dando estratégia de como vamos vencer, para sermos glorificados pela honra e pela glória do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia.